esse corresponderia talvez ao poder poder do pensamento dela, que tem conteúdos mais ou menos similares. Este livro ele contém os apontamentos, na verdade, da palestra dele, e que anos mais tarde, em torno de 1926 somente, que foi publicado em livro, mas já tinha sido lançado antes nessa coletânea. Vários livros de Lee Bitter, quando ele tem assim uma abordagem de várias palestras assim, de vários temas, ele acaba transformando em livros. E eu, lendo novamente há pouco tempo, eu percebi a pertinência de a gente trazer esses conteúdos para essa palestra de hoje, considerando a importância do tema para tudo que a gente está vivendo, né? E acho que realmente, claro que eu não me prendi apenas o conteúdo do livro, porque este livro é um livro pequeno, né? Na verdade, tem somente 20 páginas, tanto o livro quanto a parte aqui que, né, é o mesmo conteúdo, e a gente poderia falar somente sobre ele, mas mesmo assim a gente destrinchando cada coisa que ele aborda, pode ser ampliado, né, bastante, e eu vou trazer algumas outras informações de outras publicações, de outros livros, que são importantes também, tá certo? Não sei se já está aparecendo aí para vocês a... Ainda não, Marcos. Ainda não, peraí. Acho que vai começar agora. Agora. Bom, eu estou aqui acompanhando, né, o desenvolvimento na outra tela do computador que eu deixei aberta. Então, pessoal, eu começo falando um pouquinho, né, brevemente, sobre telepatia em si, porque, apesar de a gente não abordar somente do tema telepatia, mas para que seja entendido o assunto, a gente precisa também falar um pouquinho do que é telepatia. E eu digo a vocês que quem criou esse termo aí foi esse Frederick Myers. Eu tenho até um livro dele, que ele fala sobre telepatia em si, né? Na verdade, o título é Personalidade Humana, mas no meio do livro ele utiliza a terminologia telepatia para tentar explicar esse estabelecimento de troca de impressões de qualquer tipo entre uma mente e outra. Então, ele pertencia à Sociedade Psíquica, né, de Londres, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, e vários outros pesquisadores depois desenvolveram o tema. Mas é interessante que a gente perceba que o que ele está dizendo aqui é o seguinte: estabelecimento de troca de impressões. Repare que ele não está falando de pensamento, porque até a própria palavra tele, que quer dizer distância, e patos, que quer dizer sentimento, impressões, etc., ela não se refere apenas a pensamento ou exclusivamente a pensamento. Isso é um ponto fundamental para o entendimento até da origem etimológica da palavra. Então, eu trouxe isso aqui, que é um breve relato sobre a criação do termo, né? Uma importante e extensa obra publicada na Sociedade Psíquica de Pesquisa Psíquica, né, de Londres, intitulada Fantasmas da Vida, Phantasms of the Living, né, de 1886, escrita por Edmund Gurney e Frederick Myers, com extensa colaboração de Frank Podmore, na qual são analisados 702 casos em que abrangem, nas palavras de Myers, todas as transmissões de pensamento e sentimento de uma pessoa para outra por meios outros que as reconhecidas vias sensoriais. Myers cunhou o termo telepatia para designar tais transmissões. Então, começou com já 702 casos, entre tantos que ele pesquisou, que foram efetivos. A gente sabe que não são todas as pessoas que conseguem um nível de telepatia, né, muito forte, mas a minoria já é suficiente para a gente conseguir confirmar, né, vários casos e ultrapassando as estatísticas, né, como a gente conseguiu depois ter essas informações através de Joseph Banks Heine, que é o pai da parapsicologia, e que conseguiu também, já utilizando o termo telepatia, fazer vários experimentos, né? E outros que a gente vai falar aqui daqui a pouco, outros pesquisadores, né? Bom, eu já disse a vocês que não são só pensamentos,
E, aliás, eu diria que até quando os pensamentos são transmitidos, eles não são transmitidos como palavras, eles são transmitidos como energias. A gente vai ver daqui a pouco que tem um autor chamado Walter Carrington, que foi quem confirmou isso, mas eu posso dizer a vocês que no início se acreditava que existia um transmissor e um receptor da telepatia. Isso se dava porque haviam aqueles que se especializavam, sim, em transmitir e o outro que se especializava mais em receber, mas não que o que recebia com mais facilidade não pudesse também transmitir. Existe um caso famoso que aconteceu na época da Guerra Fria, que um submarino Nautilus, ele foi criado e a comunicação com ele era dificílima, porque na profundidade que ele estava não tinha nenhuma condição de se comunicar pelos meios que existiam na época. E criaram um grupo de telepatas que conseguiam fazer esse tipo de transmissão. E aí, naquele tempo, por não terem ainda um nível de desenvolvimento, a pesquisa de telepatia, eles tinham sempre um transmissor e um receptor. Faziam um recrutamento entre os soldados, mas quando isso não acontecia, né, um número suficiente entre eles, porque não tinha uma gama muito grande, eles recorriam às universidades, para os alunos, e depois chamavam para esse tipo de trabalho, que acabava sendo até um trabalho de inteligência, né, um trabalho secreto, e não era divulgado porque muitas pessoas poderiam também tentar os inimigos, né, poderiam tentar a mesma coisa, ou alguns poderiam até rir dessas táticas de guerra, né, por não entenderem. Neste livro, Experiências Psíquicas, Além da Cortina de Ferro, que eu até mostrei na palestra anterior, que eu falei sobre materializações e tal, sobre a ectoplasmia, corpo bioplasmático. Neste livro, que eu considero um dos melhores livros, mais uma vez vou dizer, né, de parapsicologia, que fala justamente nessa época em que nós estamos abordando, que abordamos o Nautilus, a Sheila Ostrander e Lynn Schroeder fizeram uma coletânea de informações de várias pesquisas psíquicas, e uma das que ela pesquisou a fundo também foi a chamada telepatia, mas que chegou-se até a denominar de supertelepatia aquela que acontecia com o Wolf Messing, que foi considerado, né, o maior telepata da história, vamos dizer assim. E ele tanta facilidade que ele tinha para esse tipo de telepatia, que ele conseguia não só perceber as impressões do outro, traduzir em pensamentos, conseguia fazer a leitura das emoções, mas ele também conseguia transmitir um pensamento, uma ideia, uma imagem mental, a ponto da pessoa pensar que esse pensamento era dela. Então isso era perigosíssimo, e ele, tão confiante que era da sua habilidade, ele fez um teste com Stalin, né? Stalin, que considerava que sua segurança pessoal era a mais forte que existia na região, ele simplesmente, e na época, ele disse assim: eu vou entrar no seu gabinete, vou passar por toda a segurança e ninguém vai me deter. Ele prometeu isso e cumpriu. Depois que ele entrou lá e ficou, mas como você conseguiu entrar aqui? Não é possível, a gente tem aqui uma segurança fantástica. Eu alertei a minha segurança que alguém iria querer entrar, etc. Ele disse que simplesmente transmitia para todos aqueles que vinham abordar ele que ele era uma pessoa, ele disse até o nome da pessoa, que não me recordo agora, que estava aguardando, que Stalin estava aguardando, que poderia deixar passar e que já tinha sido avisado que ele poderia passar tranquilamente. E ele conseguiu passar por toda a guarda de Stalin e chegou lá nessa tranquilidade. Então, vocês vejam como a telepatia, essa super telepatia, era algo que poderia fazer a pessoa confundir até com o seu próprio pensamento, principalmente porque as pessoas nem acreditariam se alguém dissesse que foi um pensamento externo que veio à sua cabeça. Muitos até materialistas não tinham esse tipo de pensamento, né, essa tipo de possibilidade como algo capaz de acontecer. Eu tenho aqui também esse livro que eu guardo com carinho, eu consegui ele até comprando na livraria da Federação Espírita, até o Dr. Elzo que me conseguiu esse livro, Telepatia, né, de Walter Carrington. O nome está grafado errado aí, né, que na verdade ele tem um H, né, depois do dado. Mas ele, esse autor também pesquisou bastante a telepatia, talvez um dos maiores pesquisadores de telepatia,
mais até do que o próprio Frederick Myers, porque ele fez somente 702 casos, mas ele fez muito mais, e ele chegou à conclusão assim de que melhor do que fazer experimentos com as cartas Zener, né, como muitos fizeram, pegando aquelas cartas que eu até ia mostrar, mas acabei não me preparando para isso aqui, mas ele pegando aquelas 5 cartas, cada uma com uma, não sei se ela está por aqui, mas se tiver, acho que ela está aqui. Vou mostrar para vocês depois. Então, o Walter Lee Carrington, ele fez experimentos com desenhos, porque ele acreditava que com desenhos era até mais fácil fazer uma experiência, porque justamente pelo que eu disse a vocês, porque a linguagem da mente não é uma linguagem feita de palavras, né? Eu tenho aqui, né, as cartas Zener, até para mostrar a vocês, que são cartas que têm círculos, né, estrelas, ondinhas, uma cruz, né? E era usado para que, era assim, tem 5 de cada carta dessa, e são 5 figuras. Então, a pessoa, de um lado de uma barreira, começava a tirar essas cartas, e a outra, do outro lado, ia anotando as cartas que poderia, porventura, estar aparecendo, e ele detectava na mente da pessoa a carta que estava, e digamos assim, as probabilidades de acontecer, de acertar, era de 25%, e havia até pessoas que acertavam 70%, 75%. E uma coisa que Joseph Banks Heine, que fez essas experiências, constatou é que existia um número muito pequeno de pessoas capazes, né? Mas as que eram capazes acertavam sempre, e no decorrer do tempo, né, quando iam fazendo de novo as experiências, eles diminuíam a capacidade dele, porque ele percebeu que o cansaço mental e assim até a falta de vontade, né, o desestímulo que ia acontecendo depois, fazia com que eles perdessem também essa condição de ler o pensamento, ler a imagem mental que estava se formando, né? Então, os experimentos de Otto Lee Carrington foram experimentos com desenhos. Ele simplesmente pegava assim, pessoas espalhadas na Holanda, pessoas na Escócia, pessoas nos Estados Unidos. Ele era da Universidade de Duke, né? Também, assim como Heine. E ele fazia experimentos de abrir determinado livro, por um acaso, uma página, ver uma imagem e desenhar essa imagem. E aí pedia que todos esses pesquisados, né, espalhados pelo mundo, desenhassem também, e depois verificava se eles tinham conseguido desenhar. Por que ele pegava um livro aleatoriamente? Para não confundir o experimento com precognição ou com clarividência, etc. Então, de alguma forma, clarividência ainda podia ser confundido, né? Porque naquele momento ele podia estar enxergando a figura e não a mente da pessoa que estava tentando transmitir a ele. Mas existem outros recursos que se fazia também para evitar isso. Mas aleatoriamente buscar alguma coisa. Se fez muito também hoje não, os computadores da época eram menos avançados, né? Mas se criava instrumentos que aleatoriamente produziam a imagem, ou que abriam, tiravam a imagem, e não se sabia nem que figura era, para não ter que a pessoa transmitisse através de telepatia, mas aí se descobria que era clarividência e não telepatia, quando não havia participação de uma pessoa, né? Enfim, muitos deles faziam esse tipo de pesquisa na época para justamente se conseguir pelos órgãos secretos de governo e tudo, né, descobrir quais eram as táticas dos inimigos e como era a base deles e tal, para quando fossem atacar. Então, era utilizado como um recurso de guerra, né? Mas, de certa forma, o fato dele ter feito com desenhos estimulou também outras pessoas a fazerem pesquisas como essa. Então, a gente tem aqui um caso de um casal, né? O Upton Sinclair é um repórter, né, que até ganhou o prêmio Pulitzer e tal. Ele simplesmente trocava desenhos com a esposa, né, em 1930, né, e ele os desenhos que ele tinha, tem um livrinho que é um pocketbook, né, e ele conseguiu tanta semelhança nos desenhos que ele fazia, que a esposa fazia e ele captava, tentava desenhar. Então, isso também foi um experimento que se tornou. Aí passaram a chamar rádio mental, né? A experiência que eles fizeram. E aqui a gente tem alguns casos, alguns exemplos, né, de desenhos que nem sempre eram iguais, exatamente iguais, mas que tinham muita semelhança. Então, pela quantidade, na verdade, o livro tem mais de 200 páginas, e todas as páginas são mostrando esses desenhos, mostrando
as possíveis semelhanças e tal, e a gente percebendo como que isso não poderia ter sido obra de acaso, uma vez que alguém que fosse desenhar do outro lado poderia desenhar qualquer coisa, né? Então, esse também foi um experimento que ficou muito marcado na história como evento telepático, né? A gente até falou sobre ele quando eu falei de formas de pensamento. Estou até preparando uma versão nova de formas de pensamento, porque ela não foi gravada, né, no Zoom. Então, assim, este livro, Para a Psicologia Hoje e Amanhã, de J. Herculano Pires, é um autor espírita, inclusive, ele é até o primeiro livro que serviu de base para a minha primeira palestra. Quer dizer, é o livro que serviu de base para a minha primeira palestra, em 1981, que eu fiz em Candeias, falando sobre exatamente o tema, né, Para a Psicologia Hoje e Amanhã. Eu estudei o livro todo, me encantei por esse livro, e por isso que eu tenho uma afinidade por ele. Foi por onde eu aprendi, né? Ele é muito didático. Hoje tem algumas coisas que eu não concordo tanto com a abordagem de Herculano Pires, mas considero ele assim um pesquisador fantástico, e ele traz numa das passagens porque tem muitos livros de parapsicologia, talvez é um dos assuntos que mais eu tenha lido, mas assim, e várias teorias tentando explicar, mas eu separei só essas duas para que a gente tenha tempo de abordar outras questões, mas eu acho que é importante falar dessas duas, porque justamente aquilo que eu falei nesse instante tem tudo a ver com essas duas teorias, né? Que tentam esclarecer a linguagem da mente, como é que ela se dá, como é que se proporciona. É através de palavras, é através de sons, é através de imagens. Na verdade, pela teoria da associação, que foi criada por Walter Carrington, que é justamente aquele que fez as pesquisas com figuras, para mostrar justamente que com figuras os efeitos eram ainda melhores do que com palavras, ou tentando reproduzir as palavras, porque a gente, quando tenta transmitir uma mensagem via palavras, ela sai muito truncada. Imagine que quando a gente faz aquele telefone sem fio, fala no ouvido de um, que transmite para o outro, que transmite para o outro, quando chega no final a mensagem já está toda diferente. Imagine a gente tentar reproduzir em palavras algo que alguém pensou. Então, o sentido é compreendido, as impressões são entendidas, mas não o texto com com todos os seus detalhes, né? Então, a teoria da associação é que diz que a gente faz associações, a gente tem impressões e imagens que são mentais, que chegam até a gente como cores, como elementares, né? Formas energéticas que chegam e impressionam a nossa aura, repetindo de alguma forma, como se a gente estivesse também imaginando aquela mesma coisa. Vocês já devem ter ouvido falar que cientistas já fizeram experimentos com o cérebro mostrando que uma pessoa, quando olha para uma comida que ela gosta muito, os efeitos sobre o cérebro são o mesmo que ela estivesse vendo uma comida mesmo, de fato. Claro que ainda tem as impressões do odor, que aumenta ainda mais, a estimulação, etc. Mas se a gente imaginar na nossa cabeça que está comendo alguma coisa, o cérebro entende, a depender de como a gente consiga com força imaginar isso, a gente consegue reproduzir no cérebro as mesmas sensações. De certa forma, a associação é um pouco isso, porque se você consegue captar aquela imagem mental que é formada por formas de pensamento mesmo, e também por energias, e também por vibrações, a gente consegue fazer por associação analogias que podem dar 90% certo, 80% certo, mas o sentido, né, a essência acaba sendo captada pela pessoa que tenta captar essa mensagem. A mesma coisa é quando a teoria é da sincronicidade, porque apesar de serem duas teorias diferentes, mas elas são só diferentes porque uma é mais de parapsicologia e a outra é mais de psicologia. Mas, de certa maneira, a sincronicidade é algo mais ou menos parecido com isso, porque muita gente pensa que sincronicidade é sinônimo de coincidência. Mas, se estudar a fundo o que é o sentido da sincronicidade para Jung, né, e Wolfgang Pauli, eles dizem que é exatamente uma conexão perfeita entre o psique e o físico, entre o psíquico e o físico. Então, se você conseguir, de certa forma, conectar algo que está acima do seu, né, superior, que Jung chamava de inconsciente coletivo, chamava de inconsciente pessoal, mas assim, conectar as pessoas através desse inconsciente coletivo, o nome coletivo já quer dizer que todos partilham dele. Então, se você conecta as pessoas por esse inconsciente coletivo, ela pode trazer isso para o físico e o cérebro registrar de alguma forma a informação.
Então, é uma via de comunicação, mas, claro, a gente sabe que até nos sonhos, nas visões, Jung fala que essa linguagem que vem do inconsciente coletivo é através de símbolos, então ela não é, assim, com palavras tão delineadas para que a gente possa ter uma comunicação perfeita, precisa do que está ali, mas o sentido real acaba acontecendo. Essa é a capa original em inglês, né, do livro que eu falei, né, Vislumbres de Ocultismo, né? Então, Some Glimpses of Occultism. Então, e neste livro ele também aborda o mesmerismo, a hipnose e o magnetismo, fazendo até algumas alusões a estes fenômenos que eram muito, digamos, estudados na época, né? E particularmente a relação que estabelecia entre a hipnose e o magnetismo era muito forte. O próprio Freud mesmo estudou muito a hipnose, estudou o mesmerismo, e ele fez parte da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Ele era um pouco cético em relação aos demais, mas ele acabava admitindo, dentro de uma perspectiva mais psicológica, uma série de fenômenos, e sempre explicando pelo nível do inconsciente, né? E ele considerava que a hipnose era algo que poderia ser feito até à distância, e isso você vê acontecer em muitos casos em pessoas que conseguem muito longe realizar hipnoses, né? Eu me lembro que um professor meu que pertencia à maçonaria e tal, ele disse que uma vez na maçonaria, na loja que ele estava, Templo de Isis, se eu não me engano, ele, lá em Laura de Fez, ele disse que foi lá um palestrante que era hipnólogo, né? E ele fez um teste com todos que estavam fazendo o curso, em torno de 25 pessoas. Dessas 25 pessoas, só 2 pessoas eram capazes de realizar algo mais do que a hipnose, que é o magnetismo. Ele chamou de magnetismo. Talvez tenha até um outro nome mais especializado hoje, mas porque muitos consideram magnetismo menos do que a hipnose. Magnetismo é uma interação magnética e tal, mas ele considerou o magnetismo algo maior e eu acho até que faz sentido, porque ele dizia que a pessoa, quase todo mundo consegue hipnotizar sabendo a técnica, mas o magnetismo é alguém que consegue, veja bem, gente, até hipnotizar quem não quer ser hipnotizado, porque a gente sabe por norma que para hipnotizar alguém é preciso que a pessoa consinta, né? E realmente, esse é o caminho normal do que a gente chama de hipnose, e quando a hipnose é convencional, dentro daquele caminho que nós conhecemos, né? Mas existem aqueles que têm habilidade, aí já envolve um domínio maior dessas condições do magnetismo humano, e poder interagir com a pessoa a ponto de... Vocês viram que, por exemplo, no caso de Wolf Messing, que eu falei nesse instante, ninguém ali estava esperando ser... Claro que a gente podia até dizer assim, mas são pessoas que estavam à mercê de qualquer coisa que acontecesse, porque eles não tinham que escolher ser ou não ser hipnotizado. Mas na hora que você tem assim, eu vou hipnotizar você, você consente, a pessoa está sabendo e está consentindo. Isso é uma coisa diferente. Mas existem fatos em que até já aconteceram casos de pessoas que suicidaram por uma hipnose por telefone. A pessoa ligava, tinha uma chave criada pela pessoa, pelo hipnotizador, e ela dava essa chave, a palavra, por telefone. Isso já se viu em filme, mas não é um caso só de ficção. Realmente é algo possível, algo que a pessoa consegue, e por telefone ou até à distância, porque a distância já envolve uma habilidade ainda maior, porque é uma habilidade que consegue invadir a mente da pessoa e consegue, à distância, transmitir essas sensações, essas energias, né? Então, entrando já agora no livro Telepatia e Cura Mental, de Bitter, eu trouxe aqui essa passagem logo do começo, na página 7. Podemos, em circunstâncias favoráveis, estabelecer uma comunicação direta entre dois corpos mentais, entre dois corpos astrais ou entre dois cérebros etéricos. E isso nos dá três variedades, faltou essa, né, de telepatia. Então, ele já começa explicando de alguma forma. Antes dele fala também, essa abordagem de telepatia está diferente da minha, porque eu já trouxe algumas informações mais, né, da parte histórica anterior e tudo, mas aqui ele está já dizendo que existem 3 tipos de telepatia, né? Que a gente vai ver aqui. Ó. A telepatia que se dá no nível do corpo etérico, ou duplo etérico. Então, ela vai ter impressões mais, digamos assim, físicas e sensitivas, e impressões mais, vamos dizer assim, corporais, densas e tal. Não tão densas quanto o físico denso, mas também
dentro do campo do plano físico, né? É claro que assim, essa é a mais comum e é esta que a gente pode dizer que pode também proporcionar alguma interação da questão da saúde, né? Aquelas pessoas que tocam na outra, quando transmitem alguma energia para outra pessoa, é o campo etérico, né? A aura etérica, a aura da saúde, que está, de certa forma, também realizando ali trocas de energias. Recentemente, eu até li um livro, que eu vou aprofundar até sobre esse assunto, de um alemão que considera as fotos Killian como biofótons. Então, ele tem uma pesquisa bem interessante na Alemanha, pouco divulgada, né? Mas foi até num livro desse autor, né? Joe Dispenza. Ele é até famoso por trabalhar muito com telepatia, ele é físico, e ele fala de que que esse autor que trabalha chamando de biofóton, e é justamente umas partículas que existem em abundância nas pessoas que estão com mais saúde e em escassez quando estão com problemas de saúde. Então, ele está, de certa forma, registrando, detectando através de aparelhos aquilo que a gente já conhece como duplo etérico, e que consegue mostrar na aura etérica a pessoa que está mais saudável, que está menos saudável, e a gente também consegue transmitir impressões. Então, assim, por isso que não esperem numa telepatia etérica se transmitir pensamentos. Isso não vai acontecer. Mas vai se transmitir energias vitais, né? Que como ela é alimentada pelo corpo astral, né? Você pega, é como se você pegasse a sua bateria alimentando o duplo etérico e transmitindo essa energia para outra pessoa, em vez da pessoa receber essa bateria do corpo astral dela própria. Então, de alguma maneira, o etérico é mais denso, então, de certa maneira, também ali você está transmitindo algumas impressões do etérico. Ele falou da telepatia astral, que aí já envolve emoções, já envolve certos sentimentos que podem ser mais densos ou mais sutis, né? E aí já outra linguagem, outra matéria que não tão densa, né, uma matéria astral que vai ser transmitida, né? E de certa maneira também, quando há um desequilíbrio que é do nível astral, emocional, etc., esse tipo de telepatia vai ser mais eficiente, porque a telepatia etérica serve mais quando são problemas de saúde, né? Problemas físicos mesmo. Na astral já é problemas emocionais e que você precisa levantar a moral da pessoa, literalmente levantar o astral da pessoa, né? Mas isso é importante que a gente perceba essa distinção, né? Na telepatia mental, sim, você pode dizer que se aproxima muito mais a uma leitura de pensamento, né? E que aí você vai ter uma conexão maior entre os corpos mentais das pessoas. Não, em alguns casos que a pessoa não tem um domínio muito grande para fazer essa emissão e recepção, não existe já um exercício constante disso para que esta conexão aconteça. Isso pode até acontecer a nível físico, que ele Bita fala para a gente que as auras das pessoas, muitas vezes, elas se movimentam no sentido de encontrar uma com a outra. Se elas se superpõem naturalmente, já vai haver, sim, um contato. Quantas pessoas não já percebem de antemão, quando encontram alguém, se vai gostar dela ou não, se tem a ver com ela ou não, porque é um encontro de aura que está acontecendo. Mas muitas vezes, quando estão à distância, essa aura também vai se mobilizar no sentido de conseguir fazer uma interação entre as pessoas. E isso pode ser exercitado cada vez mais, e quando a gente transmite algo mentalmente para alguém, querendo que a pessoa, né, aquele velho caso que até muitos autores que trabalham em telepatia falam, você pensa numa pessoa, ela lhe telefona. Nada mais é do que emissões de partículas mentais, matéria do corpo mental que chega até a pessoa e faz conexão com você. Isso é muito importante. Eu me lembro de uma pessoa que eu convivi durante muito tempo num grupo de espírito que eu participei, que ele conseguia ler a aura da gente. Ele dizia que quando eu desenhava, né, que eu gosto muito de desenhar, ele observou um dia eu desenhando e ele disse que ele via a coloração amarela se concentrando toda na minha mão. No momento, é como se minha mão pensasse, como se a minha mão fosse o cérebro. Aí ele me alertou para uma coisa curiosa. Ele disse assim: não esqueça da sua mão esquerda, porque ela fica ali adormecida, coitada. Ela fica até com ciúme, provavelmente, né?
brincadeira. Mas, assim, ela perde um pouco de energia. Então, de certa maneira, é interessante a gente se conhecer nesse sentido. Mas é interessante ver que existe isso, né? A gente ter uma concentração maior de matéria numa parte do que em outra, matéria astral, né? Matéria mental, matéria etérica, por conta da atividade dentro desses níveis que a gente está abordando, né? Bom, quando a gente fala de... Na verdade, era até para não aparecer isso agora, isso ia aparecer por cima depois, mas tudo bem. A abordagem de Freud e Jung, né, sobre telepatia, envolvia um fenômeno que eles consideram, né, muito pertinente, associado à psicanálise, né, e que aqui a gente vê nesse livro que eu tenho também, né, o nome dele é até interessante, que é Nestlé, Vicenzo de Nestlé. Esse livro é muito bom mesmo. Encontrei ele em espanhol, não tem em português. E ele fala justamente que tanto Jung como Freud, eles utilizavam o conceito de telepatia quando eles falavam de transferência. Diziam que você vai cuidar de um paciente e você vai acabar absorvendo muitas coisas daquele paciente. E, às vezes, isso é o processo de cura psicológica, porque muitos pensam que aquela interação entre paciente e terapeuta é somente no nível do intelecto, no nível do mental, de falas, de alterações que vão acontecendo dentro do paciente, enquanto o psicólogo ou o psicanalista está ali só falando. No fundo, está fazendo até um marketing, né, em psicanálise. Mas, no fundo, o que acontece também é uma interação de energia, uma interação de uma dessas três modalidades que a gente falou, dependendo de qual seja a mais necessária. E com certeza, num momento desse, vão ter mentores espirituais, vão ter figuras dévicas ou angélicas, como queira a crença de vocês admitir, que vão estar ajudando também a acontecer esse tipo de troca de energias. E de um lado para o outro, como do outro também, porque se você sabe que existe uma transferência, existe a contra-transferência, né? Muitas vezes até o psicólogo até enxerga no paciente aquilo que é dele, ou até transmite alguma energia como se fosse um passe, mesmo sem estar percebendo isso. Mas essas trocas são importantes, e é por isso que se diz que é importante que o terapeuta também faça terapia, para ele poder dispersar, dissipar também algumas delas que ele absorve do seu paciente. Telepatia e sincronicidade também é uma coisa importantíssima, porque quando a gente, ao mesmo tempo, sabe daquela experiência que aconteceu, que Jung fala de um escaravelho que ele viu em sonho, que apareceu, né, na janela, de certa maneira, a transmissão telepática, a relação do físico com o psicológico aconteceu numa diferença no tempo. Mas algo que aconteça ao mesmo tempo, sonhos telepáticos, como ele falava, ele atribuía sincronicidades. São coisas que não têm relação de causa e efeito, entre aspas, né? Porque esse tipo de causa e efeito não é uma causa e efeito que acontece só no plano físico, é algo que tem interação com o inconsciente pessoal e coletivo, e elas se conectam lá em cima, nesse nível, né, mais sutil, e acaba tendo interatividade no físico. Então, é por isso que Jung costumava sempre dizer que a sincronicidade é uma interação do psíquico com o físico, porque essas causas, elas não são físicas, elas são causas... E ele não podia nem abrir esse jogo assim, dizer isso tão abertamente, mas no fundo é isso que ele estava querendo dizer, né? Eu recomendo vocês um filme que foi de 72, aliás, o filme foi de 72, foi de 2006 esse filme. Os Homens que Encaravam Cabras. Este filme é inspirado num livro que, por sua vez, foi inspirado na história desses dois, Russell Targ e Harold Puthoff, que fundaram o chamado Stanford Research Institute em 1972. Foram eles que justamente foram contratados pela CIA para conseguirem pessoas que tivessem condições de telepatia, de visão remota, como eles chamavam clarividência, para não ficar parecendo que era a mesma clarividência e para não parecer que eles estavam trabalhando com esoterismo ou com parapsicologia. Eles estavam criando uma ciência nova, que no fundo era a mesma, mas ele usando métodos, vamos dizer assim, da ciência, né, acadêmica. O Russell Targ era físico, o Harold Puthoff não lembro bem, mas eles foram chamados porque o governo americano descobriu que a Rússia estava
dedicando uns 61 mil rublos para pesquisa de telepatia e de clarividência e de outros fenômenos paranormais para a guerra, né? Então, eles também fizeram esse experimento, recrutaram vários estudantes e botaram eles para dentro de escaninhos, assim, tinham vários desenhos lá dentro, e eles começavam a desenhar, dizendo assim, nesse escaninho 32, que desenho tem? Mandava todo mundo desenhar. Aí nesse 26, qual desenho que tem? Mandava desenhar. E aí eles viam os acertos, os graus de acertos deles, e iam selecionando, separando, até que criou um grupo de pessoas sensitivas que passavam a fazer investigações para a guerra, né? Então é interessante que a gente saiba que existiu isso, né? E aí eu estou trazendo justamente as informações mais atuais sobre a questão, né? E aí eu trago esse livro que eu também falei na aula passada, porque ele também abrange todas as habilidades existentes, né, na ficção, especialmente as habilidades existentes na ficção dos filmes. Este livro aqui ele pegou justamente para atrair mais o público e tornar a física mais popular. Ele tem inclusive uma série de TV sobre isso. Cada episódio um caso assim de viagem no tempo, teletransporte, laser, essas coisas que são usadas nos filmes. Ele tentando explicar pela física. E uma das coisas que ele diz que acontece muito nos filmes de ficção é telepatia, né? E ele tentou explicar dizendo que nós não temos uma capacidade de cerebral para conseguir transmitir como um rádio, como amperagens e não sei o que mais. Ele fez toda uma explicação, mas depois ele começou a falar também que existe o chamado emaranhamento quântico e as conexões que podem acontecer por outras vias, e aí acabou mostrando que, por exemplo, se, por exemplo, essa teoria estiver correta, né, de que existe uma força, uma quinta força, além da gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte, a quinta força, que seja a força psi, que eu até falei na palestra passada, que o William Crookes foi quem pela primeira vez falou dessa força. Essa força ela está fora dos catálogos dos cientistas porque eles não pesquisaram. Então, assim, recorrer às pesquisas paranormais que já foram feitas e tentar trazer para o dia de hoje novas pesquisas, muitos já fizeram. O problema é que os cientistas mais ortodoxos, mais acadêmicos e mais incrédulos, nihilistas, eles não vão querer nem pesquisar sobre esses assuntos. E ele pesquisou e ele viu que tem fundamento, começou a mudar a opinião dele, inclusive porque a família dele se fazia pressão. Ele antes não acreditava muito, mas a família dele, ele é mexicano, ele é japonês, e ele tinha uma família toda de budistas, de zen budistas, e ele falava que a família dele, ele até usa, né, ao explicar nos livros dele algumas coisas, ele fala de que muitas dessas coisas ele se assemelha ao nirvana, que a família dele fala tanto, e que ele começou a estudar também para poder fazer comparações, né? Então, eu não poderia deixar de falar deste livro, que talvez o melhor de todos esses que a gente já falou, apesar de o autor ser um biólogo, né, Rupert Sheldrake, mas vocês vão ver que as primeiras experiências que ele fez foram com animais, e a partir dessas experiências com animais, ele ampliou a pesquisa dele para outras esferas, né? Então, ele diz: os campos sociais ligam entre si todos os membros do grupo e permitem que, entre eles, se estabeleçam formas de comunicação superiores às dos sentidos comuns. É nesses campos mórficos dos grupos sociais que encontramos a base evolutiva da telepatia. Então, ele tem, neste livro, e em outro livro que vocês vão ver daqui a pouco, né, sobre animais, ele fez pesquisas de vários casos de neste em especial, ele fez pesquisa de pessoas que sentiam como se estivessem sendo observadas, e aí ele colocava a pessoa sentada numa cadeira, uma porta transparente, ele atrás, ela de costas para essa porta, e ele com um rádiozinho falando para a pessoa: agora você está sendo observado ou não. Aí ele olhava para a pessoa, e outra hora não olhava, disfarçava, pensava em outras coisas. Aí ele fez isso sistematicamente com um número enorme de pessoas. E aí ele conseguiu uma probabilidade, assim, uma incidência de 70% em média. Então veja que isso é algo que é uma sensação, é uma sensibilidade que todos nós temos. Ele inclusive tem toda uma teoria para explicar a visão, que é assim, talvez muitos achem ridícula,
né? Alguns cientistas acham ridícula, mas, por incrível que pareça, é uma das que melhor explica alguns fenômenos da física quântica. Ele diz que não existe só, na hora que nós olhamos para alguma coisa, não existe só um raio de luz que vem dessa coisa até o nosso olho, imprime a nossa retina, e nós percebemos através do cérebro, interpretamos, etc, etc. Eu estudei isso muito porque eu dei aula de plástica, de cores, essas coisas. Mas, assim, ele dizia que também existia um facho de energia que vai da pessoa até o objeto. E veja como isso tem todo um sentido quando a gente vê a abordagem, quando a gente retoma a abordagem de Leadbeater, né? Da existência de campos que vão interagir com a pessoa, com o objeto ou com outra pessoa quando a gente olha para aquela coisa. Então é importante a gente parar para pensar isso, porque esses campos eles se transformam, e esses campos mórficos ele estudou bastante, né? Ele aplicou em muitas coisas. Agora ele está até num livro que saiu recentemente, né, das práticas integrativas, né, nas práticas espirituais, ele está mostrando como isso acontece nos mantras, nas músicas, nos rituais, nos eventos religiosos, como e na meditação, né? Como esses campos são efetivos, como eles funcionam e como esses fenômenos que acontecem nas práticas espirituais confirmam ainda mais as teorias dele sobre os campos mórficos. Então ele diz, através dos campos de percepção, a mente sai do corpo e toca nos objetos para os quais dirigimos nosso olhar. Assim, é de se esperar que o ser humano seja capaz de afetar as coisas por simplesmente olhá-las. Então veja que aqui não está nem falando que é uma telepatia, que você tem que se concentrar, que você tem só o olhar. E a física quântica diz isso, que no nível etérico, porque as partículas etéricas são as partículas quânticas, né? Tem os seus campos, que eu falei até isso na aula passada e tudo, mas ali a gente está atuando no nível etérico. Olhar para uma coisa pode ser transmitir os biofótons, né, que eu falei nesse instante, transmitir a matéria etérica de qualquer um dos 4 níveis que a gente conhece na teosofia, emitindo mesmo e fazendo com que os experimentos se transformem, porque a gente sabe que o observador ele interfere nos fenômenos. Isso aí já é até os físicos mesmo não tem como onde correr, eles não têm nem como negar isso, porque os fenômenos mostram isso, né, acontecer. Ele tem também esse outro livro que eu acho muito interessante, muito rico, que é justamente o livro que ele fala que os indícios mais contundentes da telepatia entre os seres humanos e os animais vêm do estudo com cachorros que sabem quando seus donos estão chegando em casa. Coletei mais de 580 relatos sobre estes casos. Alguns esperam à porta ou à janela 10 ou mais minutos antes de seus donos retornarem do trabalho, da escola, das compras ou de qualquer outro local. E ele ainda fala de casos, eu vou falar só de um que ele disse interessantíssimo, porque aí tem a ver muito mais com telepatia, porque ele falava que tinha um cãozinho que quando o casal, dono dele resolvia sair com ele para passear, ele já ficava agitado, mas ele não tinha um horário regular. Tal horário era horário de sair, ele já ficava agitado por conta, porque podia, assim, considerar o ciclo circadiano dele, né, considerando que ele também tem glândula pineal, mas, assim, não era isso, porque ele decidiu assim, esporadicamente, vamos sair com fulaninho, né, o cachorrinho, naquele momento, e quando eles pensavam em sair, ele já se agitava e se aproximava do casal. E eles aí começaram a fazer isso constantemente. Esse casal foi até o Pet Sheldrake por saber dele, da experiência dele. Então, nem saiu nesse livro Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Saiu no livro Experiências de estar sendo observado. Então, saiu nesse outro livro porque as pessoas, quando viram esse livro, procuraram o Pet Sheldrake para contar essa história, que é uma história genial, realmente de possibilidades telepáticas que o animal tinha em relação ao momento de sair. Como eu disse a vocês, o livro que corresponderia a esse, né, de telepatia mental de Anne Besant, é esse. Eu não podia deixar de trazer uma passagem que ela diz o seguinte: a vibração do éter na glândula pineal ocasiona ondas no éter circundante, semelhantes a ondas de luz, só que muito menores e mais rápidas. Essas ondas se transmitem em todas as direções, pondo o éter em movimento, e estas ondas etéricas, por sua vez, produzem ondulações no éter da glândula pineal de outro cérebro, do qual são transmitidas sucessivamente aos corpos astral e mental,
chegando desse modo à consciência. Se esta segunda glândula pineal não pode reproduzir tais ondulações, então o pensamento passará despercebido, sem fazer impressão, do mesmo modo que as ondas da luz não impressionam o olho de uma pessoa cega. Ou então, quando você tem ondas de rádio e não tem um rádio para captar, obviamente que você não vai captar aquilo que está ali circundante, mas, de certa forma, existe na telepatia mental aquela transmissão de ondas mentais, né, que vão estar ali por partículas etéricas mentais, né, chegam lá, mas muitas vezes a pessoa não detecta. Então, por isso que é preciso ter uma pessoa sensitiva com outra pessoa mais ou menos sensitiva. E é por isso que, em alguns casos, todas as experiências de telepatia mostraram que quanto mais afinidade a pessoa tem com a outra no experimento, melhor é o fenômeno de telepatia. Isso a gente vai ver aqui, por exemplo, nesse outro experimento que a gente fala na analogia de 5 relógios de parede, do livro A Espreita do Pêndulo Cósmico, né? Que Itzhak Bentov ele fala de, por exemplo, se você tiver 5 relógios de parede, né, com esse pêndulo, né, batendo para um lado e para o outro, e eles estiverem todos defasados uns dos outros, cada um batendo para um lado em determinado momento. Quando eles, depois de 2 horas, todos eles passam a ter a mesma fase, né? Todos começam a bater da mesma forma, né? Porque com o passar do tempo eles vão entrando em sintonia. Essa sintonia é fundamental para que eles respondam da mesma forma às energias, né? E aí o que eles dizem ainda é o seguinte, que se eles já entraram nessa sincronicidade, nessa sincronia, né? E eu pego um desses pêndulos e desvio um pouco, faço ele sair da posição dos outros, em menos de 20 minutos ele volta de novo. Em menos de 10 minutos ele volta de novo à fase igual dos outros, porque os outros, a força dos outros que estão unidos vai interferir para que seja mais rápido esse processo de integração deles. E aí, muitos, do ponto de vista material, vão dizer, não estão errados, que essa pequena energia que é transmitida pela parede, né, que está fazendo isso acontecer. Mas, vejam bem, foi feita experiência de pêndulos, relógios de pêndulos, suspensos no ar, soltos, presos em outros, cada um no seu suporte. E isso aconteceu também. O que mostra que não é uma energia física que aconteceu passando pela parede, é algo que está no ar, é algo que é etérico que faz essa integração acontecer. Certo? Da mesma forma que um violino que você tenha, vamos dizer, todo afinadinho colocado em cima de uma mesa, isso é uma ilustração que eu tirei do livro dele mesmo. Se ele estiver todo afinado e eu tocar uma corda, né, qualquer uma delas, tocar sem pressionar nenhum trastezinho aqui, nenhuma corda, ela vai ressoar. Você vai botar o ouvido naquele violino que está ali na mesa, tocando o que está na mão, você vai ver de novo o som tocar na corda, porque eles estão em sintonia, eles estão na mesma frequência de vibração. Certo? Então, é interessante a gente perceber isso e interessante saber que, muitas vezes, quando a gente pensa em algo elevado, em algo positivo, a gente já sabe eu até fiz uma palestra sobre isso, eu disse que eu vou até fazer uma nova versão dela para fazer para a Sociedade Teosófica no Brasil, e a ideia é que você, quando pensa em algo, surge uma forma de pensamento. Eu trouxe essa ilustração do livro Formas de Pensamento, de Bitten e Bessman, que justamente corresponde à solidariedade e amor por todos. Mas claro que isso não é uma coisa que sempre é a mesma forma. Existem simbolismos diferentes, mas, de certa maneira, tem na pessoa algo que a gente associa àquele símbolo e faz com que determinadas imagens aconteçam. E isso ajuda, muitas vezes, as imagens acontecerem, né, e se transmitirem e se processarem num nível diferente do físico. Né? Bom, quando ele fala de cura mental no livro, Leadbeater diz o seguinte: a partir de agora a gente vai tratar da questão da cura mental. Falamos de telepatia, né? De formas de pensamento, de transmissões e tal. Fácil nos será compreender quão estreitamente associada está a telepatia com a cura mental, que tende a transmitir pensamentos vigorosos e saudáveis do operador ao paciente. Então, se eu sou capaz de transmitir impressões, pensamentos, e uma pessoa está down, depressiva, em mais condições psicológicas, emocionais ou até físicas,
é possível, é passível de uma pessoa transmitir para outra, tanto pelo etérico, como pelo astral, como pelo mental, as energias necessárias, as partículas necessárias, a matéria etérica necessária para vitalizar, para ajudar a pessoa à distância. Então, é por isso que, mesmo que em oração, não precisa necessariamente ser uma pessoa que se diga telepata, já visivelmente, capaz de ter lido pensamentos das pessoas. Não, não é isso que a gente está falando aqui, porque nós falamos desde o início que não é só a impressão do pensamento que se transmite. Então, é possível que realmente a gente consiga, né? Muito isso tem acontecido através de orações, né? A gente vai ver agora, daqui a pouco, que tem casos em que as orações não só conseguem fazer curas tremendas, como as imagens mentais que a pessoa cria sobre si própria, né, podem fazer com que as mudanças ocorram. Existem vários sistemas de cura, e creio que podemos dividi-los em 4 classes, apesar de existir ainda uma 5ª classe da qual devo me ocupar, que é completamente distinta das curas comuns. Vamos ver quais são as classes que ele fala. Bom, a primeira delas é transmissão de pensamento que promove a eliminação. Eu diria que esse termo eliminação, depois quando eu fui ver no original, está mais no sentido de neutralização da doença, né, pela própria mente do paciente. Então, é como se você conseguisse, de alguma forma, fazer a pessoa perceber que aquela doença é uma ilusão, que depende muito mais do seu equilíbrio para que ela se dissolva, né? Então, transmitir pensamentos que promovem esse tipo de realidade é uma das técnicas, e você tentar, mesmo que seja com palavras, pedindo seu anjo da guarda, ou sua entidade espiritual elevada, ou seu eu superior, dependendo do que você prefira no momento, você transmitir esse tipo de realidade para alguém que precise de sua ajuda, né? A transmissão de vibrações que visam o restabelecimento da harmonia do paciente. Repare que vocês podem pensar assim, eu mesmo já pensei muitas vezes isso. Será possível que precisa que eu faça uma oração para Deus saber que determinada pessoa precisa de energia? Bom, a gente pode dizer assim, Deus, na verdade, está ocupado com outras coisas, e que Deus é esse, que não é onipresente, onipotente. Na verdade, sempre tem aquela coisa de faça a sua parte que eu te ajudarei, e as pessoas não colaboram. E às vezes a energia que elas possuem naquele momento não é suficiente para que se consiga o restabelecimento. Por isso que as pessoas ainda morrem, porque a gente poderia dizer assim, e Deus, onde que está nessa história? E as pessoas desacreditam em Deus. E o karma da pessoa? Bom, tudo isso a gente vai levar em conta assim, se eu estou à distância e posso doar energia, né, essa energia só vai ser doada se eu consentir. Se eu, nesse momento, disser assim, eu quero que essa energia chegue à pessoa. E se eu fizer isso por mim mesmo, porque exercitei, porque treinei essa capacidade de transmitir vibrações para a pessoa, eu vou fazer isso cada vez com mais facilidade. E se fizer com sinceridade, se fizer com consistência e com insistência, vai ser muito mais efetivo. Então, esse é um outro caminho, é outra forma, né, de transmissão que pode acontecer. Transmissão de imagens que atuam especificamente sobre a área do organismo que precisam de energia vital para se recuperar. Repare que essa daí já é mais para o nível do mental, né? São formas de pensamento que são transmitidas para a pessoa. Formas de pensamento positivas. Elas servem tanto para o outro quanto para si mesmo. Eu estou com um problema de saúde, eu mentalizo o meu órgão numa condição melhor do que aquela que ele está. Eu vou ter ali um molde que vai estar ajudando energeticamente. Quanto mais habilmente eu tiver a visão, por isso que é interessante. Eu costumo falar que na área de arquitetura, o meu cliente, ele tem que ser, o usuário, tem que ser mais arquiteto do que ele já era antes. Ele tem que entender mais de arquitetura, porque na hora de optar entre 20 portas, ele vai saber que existem 20 portas e não 2 que estão no repertório dele. Então, de alguma forma, saber um pouco mais de arquitetura, ele vai conseguir participar mais e não vai ser surpresa, ele não vai chegar assim, eu não estava entendendo o que era isso. A mesma coisa acontece com nós pacientes. Nós temos que entender um pouco mais da anatomia, da fisiologia, etc., para que a gente possa interferir mais diretamente com o nosso pensamento. É por isso que é importante aqueles médicos que explicam detalhadamente, né,
a ponto de a gente visualizar o problema que a gente tem, a gente entender o problema que a gente tem, já faz com que a gente participe mentalmente do processo. Então, a visualização das imagens do que está acontecendo é fundamental para que... Eu me lembro que uma vez eu encontrei Ruth Brasil no Salão da Panela e eu falei que eu estava estudando Mindfulness. Ela me disse que ela usava Mindfulness para curar quando tinha assim, algum problema. Ela disse que tinha um problema na mão que estava acontecendo, se eu não me engano, que estava com um furúnculo ou alguma coisa acontecendo na mão, e ela ficou meditando tanto sobre aquele... Todo dia ela meditava já com a mão em cima e mentalizando, desaparecendo aquela verruga, aquela coisa. E com o tempo ela foi e muito mais rapidamente. Aí o médico depois ficou espantado, disse para ela que foi muito rápido o processo de eliminação daquela coisa que estava na pele. Então, é interessante que a gente faça essas experiências conosco mesmo, para que a gente possa ter mais convicção, mais confiança, e porque quanto mais confiança a gente tem, mais efetivo é o resultado. Na verdade, tem aqui uma frase que tem a ver com essa terceira transmissão de Leadbeater, que ele diz: alguns operadores se esforçam para dirigirem sua corrente mental a determinada parte do corpo com pouca vitalidade. Então, quando você faz isso, direciona sua mente bem especificamente para o problema que a pessoa tem, é mais efetivo ainda. Por isso que é interessante, às vezes pode parecer curiosidade, né? Mas é interessante a gente saber o que aconteceu com a pessoa, porque a gente pode mentalizar de uma maneira mais direta. A imaginação à distância dos órgãos debilitados já em estado são. Então, isso aí já é um avanço dessa que a gente está falando, porque, por enquanto, antes aqui as imagens específicas sobre uma área específica, tá? Uma área detalhada do corpo. Aqui você já tem uma imagem, eu até adiantei um pouco, né? O que é da quarta, quando eu falei da terceira. Mas, no fundo aqui é já a imagem, né? Você já vendo o órgão no estado são e você conseguindo enxergar ele já em condições melhores, né? No outro já é a energia vital necessária para recuperar. Eu acabei antecipando. Então, e aí Leadbeater diz: a ideia aqui é que a força do pensamento moldará a matéria etérica e ajudará a natureza a construir novos tecidos muito mais rapidamente do que seria possível sem ajuda. Então veja que ele está falando aqui das quatro, ele fala também de uma quinta que ele deixa para o final, eu também deixei para o final, né? Ele fala também, por exemplo, antes de chegar na quinta, de enfermidades epidêmicas. Eu não poderia deixar de pegar esse trecho na página 18, que ele diz o seguinte: em outra classe de doenças humanas, as doenças virais, que ele falou das outras todas, mas a gente não poderia ficar detalhando, senão não daria tempo, temos a presença de algum veneno no sangue e em outros vírus, né? E em outra ainda a doença na realidade, a história de vida de um micróbio, como é provavelmente o caso em todas as doenças infecciosas. Provavelmente seria difícil lidar diretamente com eles pela cura mental, mas certamente poderia ajudar muito, dando ao paciente mais força para permitir que os guardiões naturais de seu corpo expulsem o invasor estrangeiro. Em outras palavras, nem sempre é possível, a não ser que a pessoa tenha uma habilidade muito grande, eliminar o vírus diretamente, fazer uma eliminação assim, fulminante, destruir o vírus tal, não. Mas é possível conseguir recuperar o organismo da pessoa de tal forma que ela tenha imunidade maior e essa imunidade consiga expulsar aquele vírus do organismo. Então, é a determinação que a gente tem no momento em que vibrar por alguém que estiver passando por coisas desse tipo, né? Então, com isso a gente consegue. Então, muitas vezes os médicos fazem isso, eles vibram, têm essa energia, né? E grupos que se juntam para fazer oração, o efeito é ainda mais efetivo, né? O resultado é ainda mais efetivo. Então, é interessante que a gente leve em conta tudo isso na hora de analisar. E aí eu não podia deixar de trazer este livro de Gerald Epstein, um médico, que ele fez várias experiências com seus pacientes, pedindo para eles visualizarem, né, em estado são, mostrando aquela quarta forma de transmissão do pensamento, né? Veja como sua doença se parece e desenhe. Não se preocupe se o que vê parece ridículo, desenhe. Depois disso, no mesmo papel, destrua
aprisione ou contenha a sua doença de alguma forma, da melhor maneira que conseguir representar. E então use o desenho com a intenção de combater o seu problema e liquidá-lo. Eu trouxe bem prático mesmo o que ele sugere. Ele fala em vários momentos de mostrar para o paciente como é o órgão, como o órgão está e como ele poderia ficar melhor, né, para que a pessoa utilize imagens mentais para melhorar o órgão, mas ele também utiliza imagens, ele passou a utilizar também imagens, como, por exemplo, mandalas ou imagens belíssimas que ajudavam a pessoa a, numa mentalização, atingir um estado melhor que conseguisse facilitar o processo de cura, né? Então, e aqui é um caso que ele conta, inclusive, que é útil para doenças epidêmicas, e ele disse que, por isso que eu trouxe ela, que é muito utilizada por ele em casos de epidemias, né? Na época, o livro foi escrito antes da pandemia, provavelmente ele, se estivesse escrevendo nos dias de hoje, poderia até trazer a pandemia também envolvendo na história, porque epidemia e pandemia estão dentro da mesma classificação. A gente considera que esse processo de você desenhar a doença já é uma mobilização. Não adianta você dizer, vou pegar uma foto da doença como é e um órgão curado. Não, isso aí não, porque ele está vindo de fora para dentro. Mesmo que não saiba desenhar, o desenho é de você para você mesmo, né? É algo que mais ou menos a gente fala na arquitetura, o croquis, quem tem que entender é você, na hora que você está estudando, elaborando, e aí vocês vão representar e usar aquilo como um caminho de cura, e é muito efetivo. Diga-se de passagem, Jung usou isso através de pinturas. Jung é artista, né, na verdade. Ele fez o livro vermelho dele é o processo dele de cura no confronto do inconsciente. Aliás, eu quero até dar uma notícia que em 2021, agora, esse ano, foi lançado a coleção de livros negros de Jung, porque o livro vermelho já é o processo da rubedo, da cura dele. Os livros negros são a migredo, é o processo da sombra, é quando ele anotou todos os problemas e como que ele iria trabalhar aqueles problemas. O livro está muito caro, mais de R$ 1.000, 1.400, se eu não me engano, pela Amazon. Por enquanto está muito caro, né? Quem sabe, eu não sei também se vai ter depois mais barato, mas assim, isso vai revolucionar, como revolucionou o livro vermelho, os psicoterapeutas, né? E acredito que também com a chegada dos livros negros, tenha a gente uma ideia melhor de como foi o processo de transição. Eu só não sei se tem o livro branco, eu acho que não, porque é Nigredo, Albedo e Rubedo, né? Mas ele pulou do Nigredo para o Rubedo porque a própria Albedo é um processo interno de clarificação do Nigum e um processo de douramento para transformar o chumbo em ouro, né? Então, a gente tem aqui neste livro, uma outra passagem que ele diz o seguinte: para as enfermidades virais, ele diz: acreditar na eficiência deste método vai alertá-lo para a força e o poder da imaginação. Recapitulando, o sistema funciona para externar o que é interno, ou seja, você colocar para fora sua ideia sobre o que você quer, o seu objetivo, né? Remodelar o que foi externado, ou seja, transformar, mudar, transmutar, né? Uma coisa é você tomar consciência, outra coisa é você agir para que aquilo seja transformado. Um pouco que acontece até com psicoterapia, né? E usar o exterior para lembrar o interior de seu objetivo. Está sempre ali com a mente ativa, atuante. Então, repare que isso aí é como se fosse a telepatia mental sobre nós mesmos, algo que a gente até falou antes de começar a palestra, né? Que ela é efetiva. Então, fazer com que a gente restabeleça nosso equilíbrio, restabeleça a nossa unidade com o divino, né? Aí eu trouxe aqui algumas ilustrações para mostrar que isso é mais ou menos o que aconteceria, você conseguir energeticamente promover mais imunidade, mais defesa, usando os seus corpos etéricos, que são mais gigantes do que o físico, muito mais, né? E fazer com que essas energias possam atuar, né, também em nossa defesa, né? Mais uma passagem do livro de Telepatia e Cura Mental diz o seguinte: os curadores mentais estão muito certos em sua afirmação de que muitas enfermidades procedem da falta de harmonia, e é principalmente da falta de harmonia entre as partículas etéricas e físicas em alguma parte do corpo, mais frequentemente no cérebro. Devemos lembrar que existe uma conexão muito próxima entre o corpo mental, o corpo astral e o duplo etérico do homem,
de modo que está dentro dos limites da possibilidade de influenciar um deles por meio dos outros. Então, a gente sabe que se a gente tem a nossa consciência só voltada para o físico, dificilmente a gente vai conseguir atuar sobre o físico, um problema físico. Então, a gente tem que, em muitos momentos, até em momentos pequenos, porque não é sempre, a gente não consegue ficar o tempo inteiro sintonizado com o astral, o tempo inteiro sintonizado com o mental, mas ter momentos para que a gente saia desse domínio do físico, para que a gente possa reequilibrar as energias no astral, reequilibrar as energias no mental, e este reequilíbrio possa acontecer de cima para baixo, né? Ainda que a gente saiba que não conseguimos, com toda plenitude, atuar sobre o búdico, né? Porque se conseguirmos, aí ainda é melhor, porque buscar essa consciência búdica ainda vai fazer com que esse equilíbrio seja ainda mais rápido e mais efetivo. Então, aqui nós temos, só para ilustrar, por exemplo, uma pessoa que está com problema de saúde, você imaginar que ela está bem, né? Ter uma imagem mental e transmitir, você vê qual é o corpo mental dele aqui, esfumaçado, aqui, tentando transmitir para a pessoa de alguma forma. Então, de certa maneira, isso reúne tanto a teoria de Rupert Sheldrake como aquelas ideias que Advaita já falava desde lá no início do século XX, né, nos livros que ele falava, que ele escrevia nas palestras, né, que realmente existe essa transmissão, esse processo, né? E nos eventos que os familiares, né, estão, né, precisando ajudar o outro em oração e tocando, isso ainda é mais forte porque vimos que a sintonia, né, no exemplo dos relógios, no exemplo do violino, a sintonia entre as pessoas ajuda que essa transmissão se dê mais facilmente, né? Mas isso não quer dizer que alguém desconhecido não possa também transmitir, ajudar e doar, né, a pessoa. Principalmente se a pessoa exercita muito essa empatia e exercita muito essa habilidade de transmitir para os outros a energia que ele tem excedente. Este livro, que foi comentado aqui também antes da palestra, que nosso irmão Joilson está estudando, é Telepatia e o Veículo Etérico, né, de Alice Bailey. Nele, ela lembra uma passagem bem interessante. Ela repete muita coisa de Advaita, né, desse livro, terapia, cura, telepatia e cura mental. Mas ela diz assim: existe um verdadeiro ensinamento ocultista na afirmação do Novo Testamento que diz que a sombra de Pedro curava ao passar. Veja que isso aí é algo que claramente está dando a entender que existe uma aura ali, né? Não é a sombra em si, né? Na verdade, se quiser analisar do ponto de vista junguiano, poderia até pensar essa sombra como algo que pode fazer com que a pessoa enxergue também o seu defeito, mas numa visão mais esotérica, de doutrina secreta, a gente vai entender que isso aí nada mais é do que a aura de Paulo, que está exercendo a sua função de transmissão de energia e de terapêutica, né, importantíssima, né, no sentido de ele conseguir. E quanto mais a pessoa se desenvolve num processo de purificação mental e espiritual, ela vai conseguir uma aura maior, vai conseguir um efeito melhor nesses seus resultados. E voltando para aquela sexta forma, aquela quinta forma de terapêutica que ele deixou para o final, e eu também, no livro Telepatia, né, e Cura Mental, o Advaita diz uma forma superior de cura. Existe outro método conectado com o grande princípio de cura na natureza, com uma poderosa força vital de algum nível muito superior, que sob certas circunstâncias e por um tempo limitado pode ser lançada sobre um homem sem nem sequer se dar conta dela. Então, ele está falando de uma forma de cura que vem de uma energia sutil, superior, né? E aí você diz assim, claro que na maioria dos casos ela se dá por merecimento e não precisa nem do intercurso de uma pessoa que peça por essa energia, né? Mas nós podemos recorrer também, nós podemos solicitar, e é isso que acontece quando a gente pede em oração por alguém, alertar para essa energia acontecer e a gente ser o porta-voz dessa energia, né? Trazendo o nome da pessoa em uma vibração, né, de pessoas, né, um grupo de pessoas de oração, e trazer isso e conectar com esta forma superior de cura, né, e que muitas pessoas usam nos passes também. Parece não haver limite para o poder empregado por esta força,
e nenhuma doença que não possa ser curada por ela. Nós sabemos pouco sobre isso, exceto que está entre os poderes de uma das grandes ordens dos devas ou anjos. O poder existe, sem dúvida, mas, além disso, podemos dizer muito pouco. Então, a gente sabe que ele pode estar se referindo, inclusive, à hierarquia angélica de Arcanjo Miguel, né, liderado por Arcanjo Miguel, que atua nesse processo de cura, né? Mas também a gente tem que entender aí que ele está se referindo àqueles poderes de conexão que nós temos, porque nós podemos conectar diretamente para a nossa cura, para a cura de outras pessoas, né? E ele, em determinado momento, a gente não pôde trazer tudo que o livro traz, né? Apesar de serem só 20 páginas, mas tem muito conteúdo. Ele diz um pouco antes que não existe a panaceia dos alquimistas, né? De que existe uma cura para todas as doenças. Porque ele até falou que aquelas 4 formas, e essa quinta agora, são formas diferentes para diferentes doenças, doenças que vêm do etérico, doenças que são a maior parte, né, que vêm do astral, aliás, do etérico mais, mas depois do astral, depois do mental. Então, esses problemas de saúde, todas essas enfermidades, todas, têm especificidades. Tanto que a gente vai ver no livro de Alice Bailey até as diferentes formas da utilização da cura esotérica, com triângulos diferentes, conectando chakras, fazendo ligações energéticas as mais variadas. E isso são as diferentes técnicas para as curas, nós atuando dentro da tecnologia de cura que nós podemos dominar e entender por aqui ainda. Né? Quando formos evoluindo, vamos entendendo melhor e vamos conseguindo processar outras formas de cura mais sofisticadas. Né? Mas recorrer a estas aí é recorrer a devas que estão bem mais à frente da gente. A gente sabe que existem devas no mesmo nível de evolução da gente, mas a gente está falando aqui arcanjos que controlam os devas, são arcanjos que estão num nível muito elevado, muito acima da gente, e que conseguem realizar proezas muito maiores também dentro do merecimento de cada um. E aí ele comenta o seguinte, ainda nessa mesma página, o coronel Olcott, uma vez, possuiu esse poder maravilhoso por um tempo e efetuou algumas curas extraordinárias enquanto permanecia com ele. Então veja que é algo tão sutil, foi dado a ele um mérito, né, possivelmente, para, por um tempo, fazer esse tipo de realizar essas purezas. O que é esse poder que ele tinha? Era o poder de conectar com essas entidades dédicas e fazer com que elas pudessem também atuar com a energia, ele ser o conector dessas energias para as pessoas. Então, realizou durante um tempo, o que quer dizer que não foi todo o tempo, né? Ele teve um período em que fez isso, e é interessante saber também. E ainda eu deixei para esse final uma passagem também no livro, né, de a sensação de estar sendo observado, que tem a ver com isso, eu achei melhor trazer por fim. Temos cada vez mais indícios da eficácia da oração feita à distância. Os que foram objeto de orações, mesmo sem o saber, olha como bate perfeitamente com o que Lidbit falou, tenderam a sobreviver por mais tempo ou a se curar mais rápido do que os que não o foram. Porém, os efeitos curativos da oração podem envolver um fator que vai muito além da psicocinese ou mesmo da sugestão hipnótica por telepatia. Parece até que ele leu o livro de Lidbit, porque ele está dizendo que existe algo que é acima disso aí, né? É superior ainda. É um campo que não é só um campo mórfico humano e mental, etc., mas um campo superior. Né? E aí eu encerro com uma frase do Dhammapada que foi citada pelo próprio Leadbeater também no livro, então eu não podia deixar de citar ela. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Então, gente, era isso que nós tínhamos por enquanto para abordar. E aí eu deixo em aberto para algum tipo de troca que a gente possa fazer. Espero que tenha servido para vocês para alguma coisa. Parabéns, Fernando. Perdão, Marcos, e gratidão. Eu Muito que bom, agradeço. excelente. Muito bom, excelente palestra, Marcos.